Nosso texto hoje é Isaías, capítulo 14, a gente está numa sequência aqui de estudos em Isaías, e a gente está num bloco, né, de sentenças que o Senhor tem deferido, direcionado a várias nações. Nas 2 quintas-feiras passadas, nós falamos sobre a Babilônia, foram as 2 sentenças para essa nação. E esse sentido assim, da Babilônia, a Babilônia aponta muito para um sentido de uma nação que é o nosso mundo hoje, né? Contrária a Deus. Ela tem uma figura muito peculiar, a Babilônia, principalmente no Apocalipse, especial no Apocalipse, que é como uma prostituta. Então a Babilônia, ela tem uma figura de prostituta que seduz, que não é por violência, é por sedução. A Babilônia ela é bem representada por Jezabel, que mata o inimigo com cafuné, mata pelo prazer, mata pela sedução, mata pelo laço, não mata pela bala, pela violência, pela maldade revelada, não, mas é pela maldade camuflada. Então isso é a Babilônia. E o mundo que nós estamos lidando hoje, o mundo das vitrines, o mundo dos encantos, o mundo das cobranças, o mundo do prazer, o mundo do hedonismo. Então isso significa muito assim, para a gente, essa visão babilônica. Por isso que a marca da besta, a marca dessa nação babilônica, lá em Apocalipse, é essa marca contrária que nós trazemos, que é a marca de Cristo. Então são 2 marcas muito distintas, né? Mas hoje é para a Síria. Então Apocalipse 14, o nosso texto hoje, ele vai apenas do verso 24 ao verso 27. E quem é mesmo Deus poderoso? Já a Síria, ela é diferente, gente. Enquanto a Babilônia ela é sedutora, enquanto a Babilônia ela tem essa visão prostituta, a Síria ela tem uma visão bélica. Lembra que a gente está estudando desde o início? Se você lembrar, o Senhor vai usar a Síria como um instrumento de correção para o povo. Não sei se vocês lembram disso. A Síria vai ser o instrumento, vai ser a vara que Deus vai usar para disciplinar o seu próprio povo. Então vai ser uma nação que vai visitar Judá, vai devastar Judá, vai levar Judá cativo. Lembra de Daniel, que foi levado ao cativeiro? Então, e o Senhor está advertindo o povo que Daniel foi para a Babilônia, né? Mas assim Babilônia como a Síria são instrumentos de correção de Deus. A Síria, ela tem esse poder da soberba, porque ela passou por cima de tudo. A Síria, ela tem essa característica, não como uma prostituta que seduz, mas como um rolo compressor da maldade. Passa por cima de todos na sua prepotência, na sua arrogância, na sua superioridade. E nós já estudamos sobre isso. Se você me acompanhar aí, eu peço para você voltar aí ao capítulo 10, eu acho que vai ser importante a gente pontuar isso aqui, antes da gente ir para o nosso texto. Isaías capítulo 10, a gente já estudou essa profecia contra a Síria. Não sei quem tem memória boa aí, mas nós já estudamos isso, do verso 5 até o versículo 34, nós já estudamos essa sentença que o Senhor já tinha dito para a Síria. Vamos só rememorar aqui. Olha só o versículo 12, qual era a característica da Síria? Isaías 10, 12, a característica da Síria era: por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado com toda a obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Essa nação, ela tem um coração arrogante, ela é um orgulho obstinado. A Síria, ela tem essa característica de um olhar soberbo. Sabe aquele olhar que olha para o outro sempre se achando superior? Sabe aquela característica de se sentir melhor do que os demais? Essa característica do orgulho, que se considera mais elevado do que o outro, seja por qualquer razão? Pois é, isso aí é a Síria. Conhece alguém assim? Pois é, geralmente a gente não enxerga, mas às vezes está no espelho nosso, né? Às vezes a gente está olhando para o outro, se achando muito superior, se considerando muito elevado dos demais, e isso é uma característica assíria. Está aqui o versículo 12, certo? Então é um coração extremamente arrogante, obstinado, e é uma altivez, uma pessoa altiva e um olhar soberbo. Versículo 13.
Aí o rei da Síria está dizendo assim: com o poder da minha mão fiz isso. Fiz isso o quê? Eu devastei as nações com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente, como poderoso, abati os que se assentavam em tronos. Então eu, na força da minha mão, no poder da minha mão, a minha sabedoria, eu sou inteligente, eu removi marcos, eu roubei tesouros e eu abati reinos. Essa é a Síria. Quem se meter na minha frente eu derrubo. Não tem ninguém que impeça quando eu quero alguma coisa. Eu consigo tudo que eu quero. Já ouviu alguém falar isso? A Síria. Eu tenho força, tenho poder, consigo tudo que eu quero. Sou inteligente, sou sábio. Não tenho limites para mim, eu não respeito limites. Eu removo os marcos. Você só poderia ir até aqui. Então eu não respeito marcos, porque quem manda na minha vida sou eu. Eu faço na minha vida o que eu bem entendo. Eu não tenho limites, eu não tenho fronteiras, eu não tenho trincheiras. Eu sou inteligente, eu sou soberano, minha força na minha mão. Eu sou sábio. Gente boa, como a Síria, ela denuncia alguns corações. E como você tem nos acompanhado, eu não tenho pregado, dado essas aulas no livro de Isaías, num contexto histórico, no contexto local, mas eu tenho trazido mais aplicações pessoais para nós, como isso dialoga comigo. Aí agora faz sentido a gente ir lá para o nosso texto de hoje. Aí, sabendo disso, nós vamos lá para o Isaías 14, que é o nosso texto de hoje. Viu lá, né? A Síria já tendo dito que é a minha mão, sou poderoso, eu faço tudo, então. Vamos lá então, verso 24 de Isaías 14. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, a sua carga se desvie dos ombros deles. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 14, do 24 ao 27. Aqui está a sentença do Senhor para Isaías, dizendo: e agora, para a Síria, quem é o poderoso? Enquanto o Senhor já tinha determinado lá no capítulo 10, que a gente leu, que a Síria seria destruída, aqui ele está falando por que ela será destruída. E ele não fala que o porquê ele colocou lá as razões, a arrogância do seu coração, a altivez dos seus olhos e tal. Mas aqui ele está dizendo como ela será destruída. O porquê em outro sentido que você será destruído. As razões é a tua soberba e essa presunção dos seus olhos. Mas como eu farei e por que eu farei é simplesmente porque eu sou quem eu sou. Você vai entender que as destruições que acontecem com os meus inimigos não é necessariamente porque eles são frágeis. Não é necessariamente porque eles são fracos, é absolutamente porque eu sou Deus. Porque não há comparação, gente, entre quem Deus é e os seus inimigos. Quem não é eterno é eternamente menor. E quem é eterno é eternamente maior. Não há comparação entre o que é finito e o que é eterno. Entende? Então, quando Deus diz assim, eu vou destruir você, não é pegando uma fragilidade no povo, é dizendo que quem é o soberano sou eu. E é nessa visão que a gente precisa cada vez mais resgatar no Deus que a gente adora, no Deus que a gente está conhecendo, esse Deus que se revela para nós e sobre ele que a gente precisa aprender, o tamanho desse Deus. E falar sobre a eternidade já é um desafio, agora imagina falar sobre o Pai da eternidade. Aí enviesou. Porque o que é eternidade, gente? Eternidade não tem começo e fim. Eternidade é um negócio que é completamente fora da minha capacidade de pensar. Tá, agora vamos falar sobre o Pai da eternidade. Então é muito distante de nós.
Mas se é a eternidade, então a eternidade é uma filha. Não, isso é figura de linguagem, mas é só para você ter ideia de quem Deus é. Porque Ele nem é eterno. Ele é o Pai da eternidade. Essa força de expressão que nós já vimos em Isaías 9. Então, para colocar o homem muito, mas muito, e eternamente distante de quem Deus é. Aí agora, quando a gente vai para esse texto e vemos que o Senhor é de fato todo-poderoso, e eu acho que é bom demais a gente falar sobre isso nessa aula, porque Deus está diminuído demais na nossa época. Deus ele está muito pequeno, muitas vezes em nossos corações, e Deus está muito pequeno diante dos nossos olhos. E é muito importante uma aula como essa para que o Senhor volte a ter, ou pelo menos que consolide ainda mais o seu tamanho eterno na minha vida. E o que isso muda para a gente? Então a ideia na aula de hoje é o que um Deus eterno representa para mim, para o meu momento, para a minha vida hoje, no que eu estou passando. O que esse Deus eterno representa para mim e tem que representar. Salmo 50, né? Deus ele falando ao salmista e o salmista registrando, ele dizendo, bom, você aprontava, fazia arruaça na sua vida e você pensava que eu era igual a você. Você me colocou no teu nível. Chegará um dia que nós vamos prestar contas. E num dia que eu for prestar conta com você, você vai ver a diferença entre eu e você. Você pensava que eu era teu igual, mas eu vi tudo que você fez. E só porque você pensava que eu não ficava, só porque você imaginava que eu ficava em silêncio, você pensava que eu era igual a você. Ou seja, o homem, ele tenta reduzir a Deus porque Deus não está falando. Não é que ele não está falando, é porque a gente não está ouvindo. Vamos para o texto. Aí agora, esse Deus poderoso, esse Deus eterno, quando ele jura, a sua palavra vai ser cumprida. Esse Deus eterno, versículo 24, esse Senhor dos exércitos, quando ele diz, a gente precisa ouvir. E o que ele está dizendo é, eu penso e as coisas acontecem. Você é assim? Porque se você for assim, você é a Síria. Porque só eu sou capaz de pensar alguma coisa e o que eu penso, ela se torna efetivada. E eu sou Deus a ponto de que o que eu determinar não tem como não acontecer. Então, assim, eu não preciso pedir a ninguém. Eu não preciso ver as possibilidades. Eu não preciso esperar o dia favorável. Eu não preciso negociar com alguém. Eu não preciso dar um jeito. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de alguém que me apoie. Eu penso, acontece. Eu determino, efetiva. Eu sou esse Deus. Então, assim, quando eu jurei alguma coisa, é porque eu pensei e eu determinei. É por isso. E eu não preciso de matar o capeta para isso. Eu não preciso destruir Satanás para isso. Satanás, ele não tem poder nenhum de impedir aquilo que eu determinei. Então, se eu disse, eu te abençoo, não tem capeta nenhum que possa mudar isso. Se eu disse, você está salvo, não existe ninguém que possa impedir a tua salvação. Se eu disse que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos, não há a menor possibilidade disso não ser verdade, porque foi eu que disse. E por que você está achando que eu te abandonei? E por que quando eu juro, você duvida do que eu falei? Você pensava que nós éramos iguais? Porque eu não tenho a menor dificuldade de efetivar o que eu te disse. Isso é extraordinário, gente. Porque você se compara com a tua força, com as tuas articulações. Se o dia não vai chover, se as coisas são favoráveis, você precisa dessas articulações. Você precisa de ajuda, você precisa de saldo no banco. Se você sonhar com alguma coisa, você necessita no saldo no banco, se pode pagar o teu sonho. Eu não. Você precisa ver se você tem condições físicas para executar o teu desejo. Eu não. E eu disse para você que você era o meu povo.
Isso muda tudo. Deus não volta atrás. Deus, ele não recua no que ele fala. Ele jurou e isso vai acontecer. Agora, tem textos bíblicos que dizem que Deus se arrepende. Conhece? Deus se arrependeu? Por exemplo, na época de Noé, Gênesis 6,6, há um registro que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E viu a bagaceira que aconteceu, deu PT, Deus desceu e disse, caramba, me arrependi. É isso mesmo? Seu Deus se arrepende? Porque se o seu Deus se arrepende, ele não é confiável. Claro, porque se está escrito que Deus se arrepende, Gênesis 6,6, e está escrito que ele se arrependeu. Sabe outra coisa que ele se arrependeu? Ele se arrependeu do mal que havia dito a respeito do povo de Israel. E quem o fez mudar de ideia foi Moisés quando orou. E lá em Êxodo 32:14 diz que Deus se arrependeu. Porque Deus disse assim, eu vou matar todo mundo. Aí Moisés foi orar. Aí disse, Deus, faz isso não, tua reputação, o pessoal vai falar mal de você. Aí disse, tá bom, então não vou não. Aí disse, não vai não, se acalma, calma. Aí então Moisés aplacou a ira de Deus, porque Deus estava muito, Deus surtou. Aí se não fosse Moisés orando, Deus ia acabar com tudo. Aí está lá escrito, Deus se arrependeu. É assim o seu Deus? Mas é o que está escrito. Outra coisa que Deus se arrependeu também foi ter constituído Saul rei. 1 Samuel 15:35 diz, e Deus se arrependeu de ter constituído Saul rei de Israel. Como isso aqui é escola bíblica, gente? Eu não gosto de citar dizendo, como pensei, sucederá. Como determinei, efetuará. E não dizer, mas espera aí, mas está escrito que Deus se arrepende, entendeu? Porque aqui é a escola bíblica. E eu não queria que você, e a gente não pode ter medo de alguns textos. E a gente precisa ter respostas, porque se por acaso alguém te pega e diz assim, mas espera aí, mas está dizendo que Deus se arrependeu, que Deus é esse o teu aí que se arrepende. Boa? Então vamos pensar, existe uma forma de linguagem chamada antropomorfismo. Essa linguagem, antropomorfismo, é o quê? É usar uma linguagem humana para trazer verdade sobre o que é divino. É um recurso de linguagem, porque se, por exemplo, Deus tem mão, ele é espírito, ele tem mão? Não, mas na Bíblia está dizendo mão de Deus. Isso é antropomorfismo, é uma linguagem antropomórfica. Uma linguagem humana para trazer ensinos do que é espiritual. Que se não fosse isso, a gente não entendia. Mas o que quer dizer mão de Deus? Ação, o seu agir, o seu operar. A mão de Deus, as costas de Deus, a boca de Deus, os ouvidos de Deus. Isso é antropomorfismo. E quando a Bíblia registra que Deus se arrependeu, é apenas uma mudança de coração por causa da resposta humana que foi dada. Vou repetir. Todos os textos que dizem que Deus se arrependeu, quer dizer o quê? Deus, ele mudou o coração, o estado do coração, o que ele tinha dito, por causa da resposta que o homem deu para ele. Você vai ver se eu consigo explicar melhor. Em Jeremias capítulo 18, o vaso nas mãos do oleiro, o Senhor diz assim, se eu falar para uma nação, esqueci qual o texto aqui, do 7 ao 10. Jeremias do 7 ao 10, se você quiser anotar. Assim, se eu falar para uma nação que eu vou abençoar, isso aqui é importante porque a gente está dizendo, porque Deus diz que jurou, aconteceu, pensou, vai se efetivar. Jeremias 18, 7 a 10. Se eu disser para uma nação, vou abençoar, vou fazer o bem para essa nação, e essa nação começar a fazer o que é errado, eu volto atrás. Ou seja, me arrependo. Deu para entender? Agora, se eu disser para uma nação, vou acabar com tudo, e essa nação se arrepender e fizer o que é certo, eu também não mais destruirei. Então me arrependi. Então eu mudei de coração por causa de uma resposta que você deu. João 3, 16 em diante.
Aquele que crer, salvo. Deus mudou o estado do coração. Aquele que não crê, continua debaixo da ira de Deus. O salário do pecado é a morte. Se houver arrependimento, essa pessoa tem agora uma disposição da graça do Senhor em relação à resposta que foi dada. Amém? Então eu queria só abrir esse parênteses, porque às vezes você vai ler na sua Bíblia, ter informações de que Deus se arrependeu, mas isso é importante a gente saber. É apenas uma mudança de coração. É como se fosse Deus dando uma chance para as pessoas se arrependerem dos seus erros. Quando fala assim que Deus se arrependeu, quer dizer, se nós mudarmos, Ele vai mudar o que Ele vai fazer com a gente. Então, é como se fosse uma chance que Ele está dando para o arrependimento. É a resposta da graça do Senhor. O plano de Deus é de salvação. O plano de Deus é de redenção. Mas o plano de Deus é redimir aqueles que se arrependem. É isso que está nas Escrituras, é isso que a gente crê. Se não for pela fé, não. Então o plano de Deus é esse. Então quando o homem se arrepende, a disposição do coração de Deus mudou. Quando o homem não se arrepende, a disposição do coração de Deus para esse homem é outra. Tanto é que é ira. Então quando fala de ira, é essa disposição do coração de Deus para essas pessoas. Então quando o Senhor pensou e vai acontecer, o Senhor determinou e vai se efetivar. Então é só esse parênteses, mas tem textos que diz que o Senhor se arrependeu. Então eu acho importante para que vocês saibam, tenham mais esse conteúdo aí e a gente saiba dialogar sobre essa questão de um Deus que promete e acontece, mas um Deus que se arrepende. Tá? Porque alguns cristãos, gente, incrível que pareça, não saberiam responder a isso. Então qualquer pessoa que pega um cristão no canto de parede e ele não sabe o que dizer. Pastor, mais ou menos, é importante a gente estar aqui. Pode trazer essa mesma situação para os ninivitas, né? Os ninivitas lá de Jonas, mesma que Deus coisa. determinou, boa. Né? E não aconteceu como Jonas pensou que iria acontecer, né? Isso, e não aconteceu porque Deus se arrependeu. Jonas 3,10. Se você quiser anotar aí o texto, Jonas 3,10. Porque o Senhor mandou Jonas ir falar o que para Nínive? Vai cair fogo, matar todo mundo. Aí o que aconteceu lá em Nínive? As pessoas se arrependeram. O que aconteceu? Deus se arrependeu de matar os ninivitas. Aí o Jonas ficou surtado. Aí, tá vendo? Por isso que eu não queria vir, isso é um Deus cheio de amor, o coração vai mole. A pessoa começou a chorar aqui, o Senhor já desistiu do processo. Então Deus não só se arrependeu de ter feito o homem, entendeu? De ter constituído Saul, Deus se arrependeu também de ter dito que ia matar Nínive e não matou. Boa. Então assim, porque por incrível que pareça, existem pessoas que entendem de forma confusa, ou seja, não entendem o caráter de quem Deus é. E esse Deus que se arrepende é um Deus que não é confiável, gente. Porque se ele se arrepender de mandar Jesus, se ele chama Jesus e diz assim, filhão, vem cá. Olha, andei pensando, não volta não, para pegar aquele povo não. Aí, meu amigo, e agora? A gente está adorando um Deus que pode se arrepender a qualquer hora. A gente está aqui esperando o homem voltar e eles estão resolvendo lá em cima, Deus se arrependeu. Não, volta não, vamos ficar só nós, está tranquilo, que amanhã vai encher isso aqui, um povo. Não, acaba com esse negócio, mata todo mundo lá e acabou. Então, aí que adoração é essa de um Deus que se arrepende, gente? Então isso não existe. O caráter de Deus é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, isso é indiscutível. Certo? Então o que Deus prometeu a seu respeito, ao meu respeito, o que Deus garantiu, o que Ele pensou, e Ele só precisa pensar, está feito. Está efetivado. E Ele não vai precisar de um dia favorável para você. Pode prestar atenção, os nossos grandes milagres não eram num dia favorável. Os grandes milagres que aconteceram na nossa vida não era para ter dado certo. Não estava no dia favorável, eu não estava esperando, nada aconteceu, foi um milagre. Sabe por quê? Porque para Deus executar um milagre, Ele não precisa de nada. Ele só precisa dizer, acontece, e vai acontecer. O mundo para aquilo que Deus determinar. Esse é o Deus que a gente crê e adora. Amém? Porque Ele pensou e efetivou. E é uma coisa extraordinária, Ele vai pôr em liberdade quem Ele prometeu libertar. Segundo lugar,
Em primeiro lugar, nós temos esse Deus que ele, se o que ele pensa, ele executa. Em segundo lugar, quem de fato é poderoso é aquele que diz que vou libertar e ninguém pode agarrar. E ninguém pode impedir. Aqui no versículo 25, ele diz que eu vou arrancar o jugo de Israel. A sua carga vai ser retirada dos seus ombros. Final do versículo 25. Eu vou destruir a Síria. É como se fosse destruir as correntes que seguram um prisioneiro. É como se fosse destruir as grades que estão prendendo uma pessoa. Na verdade, assim, dá um exemplo. É um animal de carga que eu vou retirar de cima dele o jugo e a opressão. O meu povo está sendo servido como burro de carga. E alguns de nós temos essa sensação de ser um burro de carga para alguém. Nós temos a sensação de estarmos sendo aprisionados e oprimidos, alguns de nós, por esse mundo mesmo. Ou pelo trabalho, ou pelo governo, ou por homens maus mesmo. De pessoas ruins, que nos perseguem, que nos aprisionam, que nos oprimem. Então, alguns de nós temos essas sensações. E às vezes até convicções. Cara, é um burro de carga. Chega um dia que Deus diz assim, escuta, acabou. Chegou um dia que eu tirarei de cima de você todo jugo. Até lá, aguenta firme aí os joelhos, porque vai levar mais carga ainda. Mas vai chegar um dia que essa carga será removida toda. Isso é um Deus todo-poderoso, gente. Porque Ele vai destruir quem nos oprimia para nos colocar em liberdade. Já aconteceu isso conosco. Irmãos, isso já aconteceu conosco. Nós não somos mais o povo da opressão. Nós não somos mais o povo que leva jugo de pecado, por exemplo. Nós não somos as pessoas mais que levamos o peso de culpa, por exemplo. Deus nos libertou de toda culpa, seja ela qual for, e tenha sido o pecado mais terrível que eu tenha cometido. O Evangelho arranca de nós todo peso de culpa. E nada é mais pesado nos nossos lombos do que culpa. Porque a culpa me deixa inadequado até para orar. A culpa me tira do circuito da vida. Porque eu não mereço mais nada. Ou tudo que acontece é porque eu estou pagando o que eu fiz. Quem está pagando pelo que fez, tem jugo sobre ele. Tem opressão sobre ele. Tem jugo sobre ele. Então, quem tem peso de culpa, ainda é um prisioneiro. O Evangelho veio, Jesus disse assim, eu quero que vocês tomem sobre mim, sobre vocês, o meu jugo, porque o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Não é isso aí que vocês carregam. E qual é o jugo e qual é o fardo de Cristo, gente? Que não seja o seu infinito amor sobre nós. Que não seja a sua grande libertação operacionalizada em nós. Então, peso de culpa, pagando conta, pagando pecado, batendo carro porque roubou há 15 anos atrás, ainda não encontrou um evangelho que liberta. Encontrou uma religião que oprime. Se não der o dízimo, vai dar o dinheiro na farmácia, isso não é evangelho. Isso é uma religião de opressor. Só mudou de carcereiro, mas é todo mundo preso. Eu libertei para aprender de novo. E é isso que a religião faz. O cristianismo não, ele pega e liberta. Já chegou o nosso dia do jugo ser retirado. Tem que ter chegado esse dia. Se não, que bom que você está ouvindo isso, que bom que você está aqui. Porque quem prometeu é aquele que diz está perdoado. E quando ele diz está perdoado, é porque ele já providenciou o pagamento. Porque ele pensou em perdoar, alguém já está perdoado. E ele não precisa providenciar, ele é a providência. E quando ele fala, eu retiro todo o jugo, é porque ele esmagou
todos os inimigos que me oprimiam. Quem me oprimia? Satanás. Quem teve a cabeça esmagada? Satanás. Então quem tem autoridade de me oprimir hoje? Absolutamente ninguém. Hoje eu me faço prisioneiro. Porque eu, conhecedor do Evangelho, eu me faço escravo. E as pessoas dizem que eu é que não posso me libertar. Mas aqui o texto diz, o Senhor liberta. Porque eu vou esmagar todos os opressores para colocar você em liberdade. As consequências do que você fez, as cicatrizes do que você fez, sempre vai levar. As pessoas não acreditarem mais em você, pode acontecer isso mesmo. As pessoas olharem para você de olhar torto, lide com isso para o resto da vida. Isso eu não vou mudar. Agora você é meu filho. Você é aceito. As pessoas podem não acreditar mais em você, mas você não tem mais um jugo sobre você. Porque agora a tua situação comigo está resolvida. Assim como Davi voltar para o trono, pode ser que muitas pessoas não olhou com bons olhos, mas esse homem era um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi restaurado, o jugo foi retirado dele. Quem vive para pagar a conta, vive como prisioneiro, gente. E nós não somos mais o prisioneiro de ninguém, nós somos livres pelo sangue do Cordeiro. E quem fez isso foi aquele que providenciou. É o que ele está falando aqui no versículo 25. Quem de fato é poderoso? Quando aquele paralítico desce pelo telhado, pelos seus amigos, Jesus diz assim, o que é mais fácil? Dizer levanta e anda ou dizer o teu pecado está perdoado? O que é mais fácil? O que é mais fácil é você colocar um paralítico para andar. Porque perdoar pecado, só Deus tem esse poder. Então ele disse, pois agora chegou alguém que tem poder de perdoar pecado. Extraordinário. Aí ele tira todo o jugo, porque ele é todo poderoso. Ele paga a ele mesmo. Quando a gente está querendo pagar as nossas contas, a gente está reduzindo o que Cristo fez. Entendeu? Então rejeitar a graça é ser assíria, é ser arrogante. Não, eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Não, quem tem que pagar pelo que fez, desconsidera Calvário. E o dia que pagar pelo que fez, vai se considerar bom, porque pagou pelo pecado. Então isso é absolutamente uma irracionalidade. Tranquilo, gente boa? Estou me fazendo entender? Quer pergunta aí? Faz. Terceiro, esse Deus que é absolutamente todo-poderoso é aquele que estabelece os princípios para todos. Ele não trata só o seu povo, ele não tem um reinado. O versículo 26, ele fala aqui, este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Esse é todo-poderoso. Porque ele agora estabeleceu um princípio que vai reger todas as outras nações. Ou seja, o pau que bateu na Assíria vai bater na minha cabeça. Porque ele agora estabeleceu um princípio. Agora é um desígnio que vai pegar todo mundo. Se ele arrebentou com a Síria, ele vai arrebentar com o DF. Porque é um princípio que ele definiu para todas as nações. Se ele destruiu a Síria, ele vai destruir sua casa. Se ele destruiu a Síria, ele vai me destruir. Seja orgulhoso, seja altivo, se considere melhor do que alguém. Tenha um olhar soberbo, tenha um coração arrogante, se considere inteligente, se considere sábio, se considere melhor do que os outros. O que deu na Síria vai dar em você. Porque ele estabeleceu. Isso é ser poderoso. Porque ele não trabalhou num gueto, ele trabalhou em todas as nações. Ele não é um senhor de uma tribo, ele é o senhor de toda a terra. Ele não é um cacique de uma aldeia, ele é o senhor de todas as nações. E um princípio que ele estabelece é para todas as nações. Esse é ser poderoso. Aí é transcultural, isso é acultural, isso não tem nada a ver com cultura, isso tem a ver com um princípio estabelecido. Então, porque lá é assim, aqui é desse jeito. Não, estamos falando de valores mesmo. Então, assim, a mão do Senhor, eu quebrarei, eu farei sangrar e chorar. Isso é a mesma coisa que alguns de nós sentimos quando nós temos a certeza que o nosso grande problema é orgulho.
Você pode pensar o pecado que for, gente. Você pode imaginar aí o pecado que for. O pecado pelo qual nós caímos, seja ele qual for o pecado. Acredite, tem um orgulho atrás. Qualquer vício, qualquer queda, tem um orgulho atrás. Isso nunca foi por aquilo que a gente caiu. A gente caiu antes. A nossa queda foi antes. Ela só foi denunciada depois. Mas antes foi o orgulho. Então o problema não é que você roubou. O teu problema não foi o roubo. O teu problema é que você era tão presunçoso que entendeu que aquilo que não era teu poderia ser teu. Então isso é orgulho. Deu para pegar? Então não é roubo. Então o teu problema não é ser ladrão. O problema é que você é muito presunçoso. É muito orgulhoso. O prazer tem que vir. O desejo tem que existir. A satisfação tem que acontecer. Então esse é o orgulho. O meu eu não pode ser tocado. As minhas questões não podem ser contrariadas. Eu não posso ser afetado. Então quando o eu ele é absoluto, vira uma Síria. Aí o Senhor vai dizendo, eu vou matar. Vou matar esse miserável, vou moer no porrete. Porque eu estabeleci um princípio para todos. Então não há um arrogante que não vá cair. Isso é um Deus poderoso. E vai para todas as nações. Quarto e último. A mão dele está estendida. Aí vem aqui o versículo 27. A mão dele está estendida. É como se o Senhor dissesse agora, um Senhor que foi afrontado por toda a história, um Senhor que foi chamado para briga todo dia pelos seus inimigos. É como se o Senhor chegasse agora no cenário e dissesse aí, eu vou estender minha mão agora, faz ela recuar. Eu estendi a minha mão agora, faz ela voltar. Vamos medir forças agora. Eu vou estender a minha mão, faz ela retroceder. E essa é uma palavra muito intrigante, Deus falar isso, porque eu determinei e eu quero saber quem é que vai invalidar. Eu quero saber quem é que vai se levantar no mundo, na história, com qual poder, que vai invalidar o que eu disse. A minha mão está estendida, eu quero saber quem é que vai impedir eu agir. Agindo eu, quem que impede? Eu fico pensando assim, essa mão é a mão que se nós perdermos a noção do que ela significa, a gente se desvia. Por isso que o apóstolo Pedro, 1 de Pedro 5,6, Pedro ele fala para uma igreja que está sofrendo muito, que está sofrendo uma perseguição feroz. Em 1 de Pedro 5,6, Pedro diz assim, humilhem-se. Onde? Debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Humilhem-se. Vocês estão sofrendo? Muito. Humilhe-se. Estão sofrendo perseguição? Humilhe-se. E esta igreja para a qual Pedro escreve, ela está sofrendo uma perseguição mais feroz do que na época de Paulo, em Atos 8. Basicamente não tinha nenhuma família cristã que não tivesse um membro dilacerado ou morto nessa época da perseguição, só pelo fato de serem cristãos. E quando Pedro escreve para esta igreja, se você quiser uma carta que o Senhor manda para alguém que está sofrendo, 1 Pedro. E quando ele vai dizer, não é lamente-se, não é questione, não é faça uma campanha, é humilhe-se. E tem um lugar para você se humilhar. É debaixo de uma mão que é potente. A minha mão está estendida, faz ela recuar. É debaixo dessa mão que o Senhor afronta as nações, que ninguém tem poder para ir contra ela, que ninguém pode fazê-la recuar, que ninguém pode comprometer a sua determinação de ação. É debaixo dessa mão que a gente se humilha. E nós temos a certeza que Deus vai fazer por nós.
E nós temos a certeza que Deus vai agir em nosso favor, que essa mão não está contra nós, gente. Isso é que é libertador. Essa mão está contra a Síria. Essa mão não está contra nós. Lembra de domingo retrasado? Nós não estamos debaixo dos pés de Cristo. Nós estamos em Cristo. A nossa situação é outra. Nós somos o povo que foi liberto. Nós não somos o povo que tem que fazer a mão do Senhor recuar. Porque debaixo dessa mão nós estamos. Debaixo dessa mão nós vivemos. Nós não somos o povo que vai contra o Senhor, brigar contra Ele na nossa arrogância, na nossa presunção. Nós somos o povo diferente. Nós somos o povo humilhado. Então é bem diferente da Síria. Enquanto a Síria se levanta na sua soberba, o povo de Deus se abaixa na sua humilhação. Enquanto o povo da Síria se levanta na sua presunção, o povo de Deus se ajoelha na sua humilhação. Essa é a nossa posição, sempre. Dando tudo errado, nós estamos de joelho debaixo dessa mão. Porque Ele sabe o que fazer por nós. Ele age em nosso favor. E Ele não vai mudar porque Moisés orou. Ele chamou Moisés para um ambiente de graça, gente. A gente não muda o coração de Deus, irmãos. A gente muda o nosso. O Senhor permitiu Moisés entrar num ambiente de amor por aquele povo, gente. Você acha que Deus mudou de ideia porque Moisés orou? Estava surtado? Assim como Deus quer nos chamar para ambientes, para que a gente aprenda a amar o não amável. Para que o Senhor nos traga para ambientes, para a gente chorar por aqueles que não merecem. O Senhor quer nos levar para ambientes, para a gente ter compaixão por aqueles que a gente tem vontade de matar. E é nesse ambiente que o Senhor compartilha conosco do mesmo coração, dizendo assim, então não vamos matar eles não, né? Vamos gerar vida? Vamos. Posso contar contigo, Moisés? Pode, Senhor, estou aqui. Vamos gerar vida nesse povo. Esse é o coração do cristão. E a mão de Deus nos trouxe para esse ambiente de compaixão para salvar quem está preso. Lembra lá? A gente já citou isso algumas vezes, mas não sei quantas pessoas ainda lembram disso. Quando a gente canta que se o mar não se abrir, a gente vai passar por sobre as águas. Esse cântico não está errado. Se o mar não se abrir, a gente passa por sobre as águas. Agora você vai morrer afogado se você não estiver soltando nenhum escravo. Porque esse mar só se abriu porque alguém estava colocando escravos em libertação. Não era para a realização dos meus projetos. É porque eu estava sendo instrumento dos projetos de libertação dele. Aí o mar se abre. O mar não vai se abrir por causa do meu desejo. Vamos orar aqui para que o mar se abra. Faz isso no Lago Paranoá, se você for crente mesmo. Você não é, nem eu. Porque a gente sabe que isso é idiotice. Então sai correndo no Lago Paranoá, você sai correndo em cima das águas, cantando esse cântico. Se o mar não se abrir, eu vou andar por sobre as águas. Sai correndo em cima do Lago Paranoá. Agora, se eu estiver colocando um escravo em libertação, olhe lá se esse lago não se abrir. Deu para entender? E nós tínhamos milhões, milhares de escravos sendo colocados em libertação. Então agora, quando eu penso no meu projeto, vai dar tudo errado. Quando eu penso no projeto de Deus, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim ferido? O que é que o Senhor quer de mim enfermo? O que é que o Senhor quer de mim abatido? O que é que o Senhor quer de mim próspero? O que é que o Senhor quer de mim forte? O que é que o Senhor quer de mim aprovado? O que é que o Senhor quer de mim reprovado? Como é que eu vou te glorificar nessa enfermidade? Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Essa mão de Deus vai nos levar para lugares que a gente nem imaginava. Tipo, vou falar um negócio aqui que a gente não gosta. É doença. Nenhum de nós gostamos e é um negócio que judia muito da gente. Mas assim, ficamos doentes. Qual seria a primeira coisa que nós deveríamos pensar?
Primeiro, eu espero que Deus me dê juízo todas as vezes que eu fico doente, não é como é que eu vou me curar. Isso não deveria ser a minha prioridade. Porque depois que eu leio um texto como esse, qual é a dificuldade que Deus tem de me curar? Nenhuma. Então, na verdade, a minha angústia não é para ficar curado. Qual seria a minha angústia? O que Ele quer de mim nessa doença? Como é que eu vou glorificar? Nem que seja fazendo químio, eu vou testemunhar lá fazendo químio. Então eu vou salvar alguém na minha quimioterapia. E na minha quimioterapia, Deus colocou escravos em libertação. Isso é ser um cristão. Aí daqui a pouco eu estou curado. O câncer foi embora. Eu disse, mas por que o Senhor me deu esse câncer? É porque eu precisava que você falasse para aquela pessoa lá na sala de química. Então o nosso desespero não é agora como é que eu vou me curar. Não que a gente não vai cuidar da saúde. Mas a minha angústia deveria ser o que o Senhor quer de mim nesse momento. Aí você vai ver que quando você for visitar uma pessoa doente, quando crente, você não sai de lá abatido, você sai de lá edificado. Porque quando você vai visitar um crente pensando que você ia consolá-lo, deu um tiro na cabeça, ele que te consolou. Quando você vai visitar um crente, quando você vai visitar um oprimido, um escravo, você sai de lá pior. Porque não tem convicção, não tem segurança, não tem alegria, é um desespero, é um Deus longe, é um jugo pesado demais. Ah, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu estou fazendo isso? E por que Deus quer de mim? E aquele negócio, aquela angústia, e por que eu estou doente? É um negócio que ninguém consegue entender que Deus é esse, dessa pessoa. Doendo-se demais. Mas eu tenho aprendido que quanto mais fraco, mais forte eu estou conseguindo ser. Porque eu tenho experimentado que um poder de Deus tem encontrado sua perfeição na minha fraqueza. Aí faz sentido, gente. A minha mão está estendida contra os inimigos. O teu problema não é contra o teu inimigo. Nosso problema não é contra Satanás. Gente, nossa luta não é contra Satanás. A nossa luta primária não é contra ele. Tenho repetido isso aqui várias vezes. A nossa luta é não nos humilharmos debaixo dessa mão. Essa é a nossa luta. A nossa luta espiritual não é contra o demônio. A nossa luta espiritual é contra o nosso orgulho. Essa é a nossa luta espiritual. A gente não quebra. E se quebrar, não quebranta. Essa é a nossa luta. Então, até que ponto a gente está crescendo no estudo desse livro? Até que ponto a gente está crescendo vendo assim sentenças contra a Babilônia, sentenças contra a Síria? Mas há princípios aqui que a gente precisa estar bem alertas e bem atentos. Isso tudo aconteceu por pessoas soberbas. Então eu preciso vigiar, para que o meu coração esteja cada vez mais diferente disso aqui. E também nem esfregar as mãos e lá, já aquele miserável morre, né? Na verdade, eu poderia ser um agente de salvação para esses miseráveis. Seu patrão, por exemplo. Ah, desgraça. Então esse texto é para ele. Daqui a alguns anos aquele traste vai ser consumido pelo fogo. Ficar feliz lá no céu vendo ele torrando no inferno. Ah, cão, está vendo tudo que você fez comigo agora? Então eu não sei que céu é esse que você vai, porque realmente a gente não vê nada na Bíblia parecido com isso. A gente está festejando, enquanto tem gente chorando e rangendo os dentes. E a gente, aí mereceu mesmo, seu desgraçado, tudo que você fez por mim. Então não sei, não vai por isso aí, porque não tem nada a ver com o céu, com o evangelho. A gente faz é sofrer por essas pessoas que estão tão cegas, por nos fazerem sofrer. Para encerrar, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Se o Filho legítimo do Senhor ou fez esta oração, é esta oração que a gente vai ter que fazer. Pai, perdoa, eles não estão sabendo o que estão fazendo, e estão judiando tanto de mim, e estão batendo tanto em mim. Os cravos têm doído tanto, a coroa de espinho, tanta injustiça, cuspe na cara, tanta injustiça. Mas perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Essa deveria ser a nossa oração.
Isso é humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. Aí no final da vida eu vou dizer: Pai, eu entrego o meu espírito a quem? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. A nossa vida toda passou debaixo dessa mão. No final, é nessa mão que nós seremos levados para a nossa casa. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Bem diferente da Síria. Glória a Deus, gente boa. Louvo muito a Deus pela oportunidade de estar compartilhando esse texto de Isaías. Alguma pergunta? Tem aí no chat alguma pergunta? Ele pediu para o senhor comentar a respeito do texto de 1 Pedro 5,9, que diz assim: resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Se eu comentasse em relação a isso. Como a gente lembra que lá 1 Pedro, ele está escrevendo para uma igreja que é acometida por muito sofrimento, e aí ele está encerrando a carta, e ele diz assim: fique firme na fé, resista ao diabo em fé, ou seja, conhecendo esse Deus que é por nós. A gente vai estar humilhado debaixo da mão dele, e resista a Satanás nesse ambiente aqui, debaixo da mão dele, sabendo que debaixo dessa mão aqui, todos que estão debaixo dessa mão estão sofrendo. Sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo entre os seus irmãos, espalhados na face da terra. Ou seja, baixa a bola, não é só você que sofre não, os teus irmãos todos estão sofrendo. E outra coisa, não caia na cilada de comparar sofrimento. Porque quem se compara sofrimento é uma pessoa muito má. Ninguém compara sofrimento. Porque o sofrimento X para aquela pessoa é tão grande quanto esse sofrimento tão grande para essa pessoa aqui. Então a gente não tem como comparar sofrimento. O que é sofrer? Tem pessoas hoje que sofrem pela perda de um pai ou de uma pessoa que amava tanto, que até hoje não emendou o pedaço. E é rico, tem dinheiro, bem casado, com filho e tal, mas até hoje o pedaço ainda não emendou. Isso é sofrer. E tem pessoas hoje, como falei, que está sendo comida por um câncer. Isso é sofrer. Não dá para comparar. Por isso que a palavra é sofrimento igual ao seu, ou seja, está todo mundo sofrendo, está sendo espalhado pela face da terra. Então, o Senhor não prometeu a ausência de sofrimento. O Senhor garantiu uma mão que vai nos consolar. Toda mensagem que diz pare de sofrer, ela é satânica. Certo? Porque isso é impossível. Então Deus não prometeu que a gente teria imunidade de sofrimento. Deus garantiu que a gente ia sofrer seguro. Então é sofrer em segurança. Não é não sofrer. Então a gente não pode estar aqui para que Deus tire de nós o sofrimento. Não, a gente está aqui exatamente para aprender a sofrer em segurança. Que isso aí não vai me abalar. Então eu resisto a qualquer proposta de Satanás na fé. Espero ter ajudado aí na resposta. Boa. Espero que essa caminhada em Isaías esteja sendo muito significativa para você, como tem sido para mim. Legal você ter saído da sua casa, ter vindo para cá, gente. É muito bom ver a igreja se movimentando de novo nesse ambiente adequado de estudo. Parabéns mesmo pelo esforço. E vamos vencer juntos. Os nossos irmãos que estão em casa já também, está todo mundo de volta aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado. Excelente noite. Bom descanso. Até domingo na ceia, pela manhã, 9h30. E o nosso culto à noite.